Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, sobretudo do Palmeiras. Bem, o Verdão passeou no Allianz sobre o Corinthians no clássico aqui de São Paulo. Foi uma vitória contundente em um jogo quase que perfeito do Palmeiras. Assim como foi também um grande jogo, a partida em que o Verdão apenas empatara com o Grêmio na rodada anterior. Esses dois jogos, não somente o de ontem, mas também o jogo do Grêmio, porque na verdade o Palmeiras não soube matar aquele jogo, não soube vencer aquele jogo, quando teve muitas oportunidades para isso. Mas nesses dois jogos, o Palmeiras demonstrou que aquela equipe que esteve dentro de campo contra o River não vai ser sempre a equipe que vai estar dentro de campo contra outros adversários, porque a percepção do que é um time de futebol muda muito a cada rodada, muda muito a partir de alguns resultados. É sempre necessário pontuar que, de fato, o comportamento do Palmeiras contra o River foi um comportamento muito ruim. Faltou, de fato, muito futebol, faltou personalidade futebolística, faltou grandeza, estatura para a equipe. Mas é necessário pontuar que tudo isso aconteceu num cenário em que o outro adversário é o melhor time, ainda é o melhor time da América Latina. Um adversário que tem um técnico tão fabuloso que o próprio comandante do banco de reservas do Verdão acabou reconhecendo isso, humildemente dizendo que o técnico argentino é melhor que ele. Quando um técnico brasileiro falaria isso? Só para termos uma ideia do que está acontecendo hoje no futebol, para termos uma ideia um pouco do que está acontecendo hoje no Palmeiras. O Palmeiras realmente fez um jogo muito ruim contra o River, mas do outro lado teve um grande adversário que soube fazer um jogo perfeito também, ou quase perfeito, digamos assim, no Allianz. Mas, por mais que o comportamento palmeirense não tenha sido dos melhores naquele jogo, o Palmeiras daquele segundo jogo não é o Palmeiras que ficaria para disputar as competições depois daquele jogo. Eu diria que aquele Palmeiras que jogara em Avejaneda talvez não esteja sempre presente nos campos, nos jogos a partir de agora. Ou pode ser que um quase Palmeiras daquele jogo de Avejaneda volte a entrar em campo, mas aquele é muito difícil. Dentre outras coisas, por quê? Porque o Palmeiras poderá ter, a partir de agora, grandes adversários pela frente nas competições que disputa Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, mas não vai ter o River. Para termos aquele Palmeiras, seria interessante que tivéssemos também aquele River. Essas duas situações, elas não vão acontecer. Pode ser que aquele Palmeiras entre em campo, mas um adversário do Palmeiras sendo aquele River, talvez não. Então, o que importa é pararmos com essa história de que depois do jogo do River, virou de novo o Palmeirinhas, virou de novo o Palmeiras que não consegue, virou de novo o Palmeiras com muita dificuldade, virou o Palmeiras limitado. Sim, o Palmeiras tem ainda alguns problemas, o Palmeiras ainda é uma equipe em formação. O técnico português chegou, vamos deixar claro, há pouco tempo no Palmeiras. Muito pouco tempo, enfrentou grandes problemas. Outras equipes também. Sim, mas enfrentou grandes problemas com um detalhe de que ele é um técnico estrangeiro atuando aqui no Brasil. Pensemos na cabeça do europeu. O que passa na cabeça do europeu quando ele pensa no Brasil de hoje? Quando ele pensa o que é esse cenário pandêmico do Brasil? Quando os medos, as preocupações. Imaginemos as preocupações dos familiares do técnico palmeirense, por exemplo, que ficaram lá na Europa. Então o técnico traz toda essa carga para cá e quando ele chega aqui, é jogador que vai para a data FIFA, é jogador que se lesiona, é jogador que é afastado por causa da Covid, enfim, vários problemas. Jogador que se lesiona, jogadores importantes inclusive, é jogador que ele acha um jogador para executar muito bem uma função que ele precisa. Esse jogador se lesiona também. Ele tem um xerifão no elenco, esse xerifão se lesiona e assim ele precisa remontar sempre o elenco. Então, esse técnico, esse Palmeiras teve realmente muito problema, então é natural que as oscilações que sempre entram em campo nesses momentos do campeonato também prejudiquem o Palmeiras. Também entrem dentro de campo nos jogos do Palmeiras, prejudicando o Palmeiras, né? Então, essas oscilações que são uma das circunstâncias que sempre entram dentro de campo quando as competições se afunilam. Esses dois jogos do Palmeiras, mesmo o jogo do empate, o Palmeiras teve dificuldade para matar aquele jogo, mas também fez um jogo interessante. E esse jogo no clássico contra o seu grande rival, seu grande adversário,
foi um belíssimo jogo do Verdão. Porque veja só, esse Corinthians hoje é uma equipe muito interessante. Ah, mas dentro de campo ontem não jogou tudo isso. Gente, o Corinthians ontem foi anulado naquilo que faz de melhor pelo Palmeiras. Esse Corinthians hoje, embora não seja uma equipe que joga em futebol bonito, vistoso, é uma equipe extremamente competitiva. Uma equipe que tem, cujos jogadores estão muito empoderados, acreditando que podem vencer. Esse Corinthians hoje é uma equipe muito diferente sobre o Mancini. E é por isso que a vitória do Palmeiras ontem foi uma grande vitória, porque venceu uma equipe que está crescendo muito na competição e que não vai voltar a perder dessa forma para ninguém aqui no Brasileirão. Então esses 4-0 do Palmeiras foram 4-0 não em função de um adversário que estava fragilizado dentro de campo, mas em função de um Palmeiras que soube vencer o jogo com muito protagonismo, com muita personalidade. Esse Palmeiras que sinalizou para o Grêmio quem pode ser o favorito para o confronto da finalíssima da Copa do Brasil. Esse Palmeiras que sinalizou para o Timão no jogo de ontem quem pode ser neste momento a melhor equipe do futebol paulista. Esse Palmeiras ganha muita grandeza, ganha favoritismo, inclusive na disputa do Brasileirão, que muita gente dava como descartado. Eu sempre estou dizendo aqui, eu venho dizendo há muito tempo, o Palmeiras pode e deve pensar em conquistar as 3 competições. Se conquistar uma, tá ótimo. Se conquistar 2, muito melhor ainda. Se conquistar as 3, excelente. Para a temporada, diante de todos os problemas, diante do fato de que o técnico novo chegou há pouco tempo, que o clube perdeu muito tempo com um técnico ultrapassado, uma conquista apenas já é algo de muito relevante. Mas o Palmeiras não pode desistir nem do Brasileirão. Ontem colocou alguns outros jogadores dentro de campo, o Ceviche, inclusive, é muito bom que esse jogador esteja dentro de campo. Vamos ver um zagueiro de muita categoria, de muita capacidade, precisa jogar bem mais. Esse jogador, o Palmeiras não sentiu falta do Marcos Rocha. É interessante que o técnico entenda que talvez o Marcos Rocha não seja um jogador tão necessário, esse titular tão absoluto desse jeito. Então, na verdade, esse Palmeiras venceu ontem um grande adversário, mostrou que pode sim conquistar o caneco do Brasileirão, ficou a alguns pontos do São Paulo, tem aí, na verdade, 6 pontos do São Paulo, está com 51 e o Tricolor Paulista com 57. Se o Palmeiras vencer o jogo que tem a menos, fica a 3 pontos do líder do campeonato. Como não pode conquistar o Brasileirão? É claro que pode conquistar o Brasileirão. E a mentalidade nós devemos buscar também o Brasileirão. Nós devemos lutar na Copa do Brasil, nós devemos lutar para conquistar a Copa Libertadores de América, mas devemos lutar também pelo Brasileirão, ainda que outros jogadores vão para campo. Ora, quando a gente olhou ontem as alterações que fez o Mancini, quando o Mancini olhava para o banco e via Léo Natel, por exemplo, quando a gente vê esse banco de reservas do Corinthians e vê esse elenco do Palmeiras, eu venho dizendo isso também há um bom tempo. E aí, nesse caso, eu discordo do Abel quando em algum momento ele falou do elenco curto. O elenco palmeirense é um elenco interessante, sobretudo porque tem bons garotos da base, da canteira, que foram para o elenco principal e tem dado boas respostas. O elenco palmeirense é um bom elenco e o Abel Ferreira pode sim colocar outros jogadores para enfrentar alguns outros adversários em certos jogos. E, por que não, buscar a vitória mesmo com times alternativos. O Palmeiras não pode desistir do Brasileirão, porque o Palmeiras tem condição também de vencer o Brasileirão. Acho que, por exemplo, se o Atlético Mineiro fizer, nos próximos jogos, algo parecido com o que fez no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, eu diria para vocês que o Atlético Mineiro talvez seja o grande problema para esse Palmeiras na sua luta, por que não, na sua disposição, por que não, de conquistar também o caneco do Campeonato Brasileiro. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.